Ok, estamos de volta aí, então com a segunda parte da aula 7. A gente estava falando sobre as estratégias de transferência, né? Sobre a movimentação de um determinado usuário, ok? Que saía de uma célula e ingressava em outra célula. Então a gente viu que isso tem que ser feito com uma certa prudência por conta do nível do sinal. Não pode ser muito retardada a decisão de fazer a transferência, porque senão o sinal cai por qualidade ruim, e também não pode ser antes, né, para evitar o excesso de transferências, né? Então tá bom. Olhando um pouquinho da evolução dos sistemas de telefonia móvel celular, né, na primeira geração, né, quando a telefonia era analógica, né, lá no 1G, as medições do nível de potência, né, do RSSI, eram feitas pela própria estação base, né? Então a estação base ela pegava e coletava o nível de potência de todos os celulares que ela estava recebendo na sua área, e aí a coleta era feita e a MSC supervisionava esses níveis de intensidade do sinal de todos os telefones que estavam em uso dentro daquela estação, ok? E aí cada estação base, ok, monitorava o nível de potência do canal reverso em relação à sua base, ok? Então ele media tanto a intensidade do sinal que era emitido para o telefone, quanto o que o telefone me emitia para a base. Então a base station, né, a estação base fazia, então monitorava esse nível de potência. Era importante ele saber, a estação base, monitorar esse nível de potência, porque era uma informação extremamente importante para fazer o processo de transferência, para fazer o handover, né? Também, cada estação base tinha um receptor localizador. Então, isso aí era utilizado para monitorar o nível de sinal dos usuários das células vizinhas. Então, quer dizer que além dele monitorar o nível do sinal das unidades móveis, né, dos telefones que estão dentro da sua área, ele também monitorava aqueles telefones, né, que estavam nas células vizinhas. Por quê? Porque ele tinha que começar a se precaver da possibilidade de algum telefone, de algum usuário, se movimentando da área vizinha em direção à sua célula. Então ele monitorava um determinado telefone da célula vizinha. Se percebesse que o nível de potência dele do sinal estava aumentando, significava que esse camarada estava andando, se movimentando em direção à sua área de atuação. Então, logo ele teria que fazer uma transferência. Então, cada estação, então, ela ficava monitorando não somente os níveis de sinal de potência dos telefones que estavam na sua área, mas também os da célula vizinha, porque era uma forma dele já prever que teria que fazer, então, alguma transferência. E aí ele coletava, na estação base, coletava todas essas informações e enviava para a MSC para ela tomar as decisões de transferência. Então, havia uma carga de processamento muito grande em cima das estações base aqui, para fazer toda a coleta e gerar esse algoritmo aí para mandar para a MSC para tomar a decisão de quando fazer a transferência, qual canal usar. Ok? Bom, aí os sistemas digitais, né? Terminou a telefonia analógica, né? A gente começou com a telefonia celular já em digital. Então chegou aí a segunda geração, terceira geração, estamos na quarta, indo para a quinta geração agora. E aí o que mudou, né? Nesses sistemas digitais, as decisões de transferências, elas não são feitas somente pela estação base ou pela MSC. Ela é feita pelo nosso próprio aparelho, né? Que é a estação móvel. Então, essas decisões de transferências, elas são assistidas, ok? Elas são assistidas pela estação móvel, ou seja, é o nosso telefone que vai indicar, que vai ajudar a fazer as transferências, né? E através de um protocolo que ele tem chamado MAHAL, ok? Que é o Mobile Assisted Handoff, ou seja, o processo de transferência vai ser assistida, vai ser ajudada, vai ser indicada pelo aparelho móvel, né? Então aí você começa a entender o porquê que o nosso celular aumentou tanto de preço. Porque toda aquela carga de
processamento que era feito em cima das estações, ok? Das estações base, parte do processamento da MSC, agora está sendo feito dentro do nosso próprio celular. Houve uma transferência desse processo de tomada de decisão, de coleta de níveis de potência, para dentro do nosso aparelho, que tornou o nosso aparelho um pouco mais caro. Então, o fato é que a gente vai pagar a conta de alguma forma, ou a gente vai pagar a conta lá, pagando a mensalidade do nosso plano, ou pagando o airtime, ou a gente vai pagar a conta comprando aparelhos telefônicos cada vez mais caros, né? Então, isso aí não tem bocada, né? O usuário vai pagar a conta mesmo, ok? Bom, então como é que funciona, né? Cada aparelhozinho, cada aparelho telefônico a partir da segunda geração, já no sistema digital, ele vai medir a potência recebida das estações ao seu redor. Ok? Então eu estou aqui numa determinada área, o meu aparelho telefônico está pegando níveis de potência de umas 3, 4 estações que estão à minha volta. E aí ele vai pegar esses níveis de potência com o código de cada uma dessas estações e vai informar para a base. Fala, ó, base, eu estou aqui, estou recebendo seu sinal com essa intensidade, mas eu também estou recebendo as intensidades das outras células que estão à nossa volta, né? E quando é que é tomada a decisão de fazer a transferência, né? A transferência, então, ela é iniciada quando a potência da célula vizinha se torna maior que aquela que eu estou aqui atualmente. Então, aí no caso, é feita a indicação, o seu telefone sinaliza, então, para a base, e a base, então, inicia o processo de transferência para a célula vizinha. Então, por isso que o nosso telefone, ele fica o tempo todo consumindo bateria, porque ele fica fazendo essas medições, ok? Tanto é que se a gente for lá e colocar o nosso telefone no modo avião, a gente então cessa toda a parte de transmissão dele, e aí a bateria dura muito mais, ok? Então, é porque nos telefones digitais a gente já está utilizando essa tecnologia Mahal aqui para fazer o handoff. Então, fica o tempo inteiro. Para quem for mais curioso, pega no modelo do seu celular e descobre lá qual é o comando que você tem que dar nele, onde você vai acessar para você começar a medir os níveis de potência de cada uma das células que estão à volta de vocês. Então, tem uma forma de deixar isso visível na tela, uma informação gerencial. Bem interessante, tá ok? Vamos falar algumas coisas, algumas considerações práticas sobre essas transferências aí, porque a transferência é um dos processos mais críticos dentro da telefonia móvel celular, né? Primeiro, quando eu tenho veículos em alta velocidade, cara, quando a gente tem a variação de velocidade, né, ou a variação da posição num intervalo de tempo muito curto, né, veículos em alta velocidade, o que significa que eles varrem a área da célula em segundos, né? Então, ele passa muito rápido pela área da célula. E na contramão disso, a gente tem pedestres, né? Ou pessoas que moram numa determinada região, que eles podem nunca precisar de uma transferência. Então, se por um lado eu tenho veículos que podem varrer células de forma muito rápida, que vai exigir muitas transferências, eu tenho também o extremo oposto de pessoas que podem nunca precisar de uma transferência aí. E aí, será que é justo ou será que é interessante manter a mesma estrutura de células ou de estação para atender esses dois públicos muito diferentes um do outro? Ok? Então, aqui a gente tem o conceito de microcélula. A microcélula, ela aumenta a capacidade de tráfego, ok? Mas o problema é que ela gera uma grande quantidade de transferência. Então, cada vez mais eu diminuindo o tamanho da célula, eu consigo fazer um reuso de frequência, eu consigo aumentar a capacidade de atendimento da minha operadora. No entanto, eu vou gerar uma grande quantidade de processamento, que isso pode gerar sobrecargas nos sistemas nossos, né? Por outro lado também, se eu ficar diminuindo muito o tamanho da célula, significa que eu vou ter que construir uma nova estação ou mais estações. Porque se eu diminuo o tamanho da área mais ou menos constante, eu vou ter que construir mais estações. E a gente sabe que principalmente nos grandes centros urbanos, né, é muito difícil a gente encontrar no centro das cidades, né, áreas com disponibilidade de terreno ou com preço atrativo que permitam eu fazer a instalação de novas estações base. Então, é uma equação complicada para os engenheiros trabalharem, porque eles precisam aumentar a capacidade, eles precisam colocar mais telefones ou mais canais por quilômetro quadrado de área. No entanto, a gente fica com algumas dificuldades para encontrar locais para colocar as estações, ou o custo inviabiliza o projeto, né? Então, temos aqui
uma coisa muito importante para a gente pensar sobre ela, tá bom? E aí, qual é a saída, né? Às vezes fica muito mais fácil instalar mais canais em uma estação que já existe do que criar uma nova estação. Então, por exemplo, se eu tenho uma célula, ela já está saturada, né? Eu poderia dividi-la em duas para fazer reuso de frequência. Então, às vezes fica mais fácil aumentar a quantidade de canais. Mas de onde? Como que eu vou fazer aumentar a quantidade de canais para atender aqueles públicos, tanto o que faz muita transferência quanto o que faz poucas transferências, né? Então, nesses casos aí, o que a gente faz, né? É mais interessante a gente usar a sobreposição. O que a gente faz? A gente utiliza a mesma estação base, a mesma infraestrutura, ok? Pode usar exatamente a mesma torre, só que a gente vai colocar conjuntos de antenas diferentes, ok? A partir do momento que eu colocar, por exemplo, antenas em alturas diferentes, com diferentes níveis de potência, eu posso oferecer na mesma infraestrutura células pequenas. As células pequenas são aquelas cujas antenas estão na parte mais baixa da torre, ok? E eu posso oferecer células grandes, são aquelas cujas antenas estão na parte mais alta da torre. E eu vou lá e ainda consigo regular a intensidade ou o ganho da antena, de tal forma eu ampliar o tamanho da célula de cima ou reduzir o tamanho da célula de baixo. Então, com isso, existe a possibilidade de eu criar, entre aspas, uma célula grande, a partir do momento que eu coloque lá na parte mais alta da torre as antenas com ganho maior, para ela ter uma área de abrangência maior e atender aqueles usuários que têm uma mobilidade com velocidade um pouco maior. E eu posso, na mesma torre, numa altura menor, colocar antenas com ganho mais reduzido para fazer células, ok, com tamanho menor e a gente atender os usuários que se deslocam com velocidade pequena ali. Tudo isso no mesmo espaço físico. Então, quem viajar, começa a observar aquelas torres que tem perto de rodovia, que normalmente são torres que são utilizadas para retransmissão de sinais de rádio, mas normalmente tem antena de telefonia. Vocês vão perceber que a altura das antenas nessas torres é muito maior do que se comparado com a altura das antenas nas torres na área urbana. Então você vai ver que na área urbana, às vezes nem torre não tem só um mastro. Ok? A gente está falando algo em torno de 10, 12, 15 metros, ok? No máximo. E nas rodovias a gente tem algo bem mais alto, né? Por quê? Porque nas rodovias pressupõe-se que os veículos andem com velocidade maior, então preciso de uma célula maior para dar uma cobertura mais abrangente e reduzir a quantidade de handoff, tá bom? E nas cidades a gente tem aí a condição de trabalhar com células menores para a gente até inclusive fazer o reuso, né? Porque a gente precisa de mais frequência por quilômetro quadrado. Ok? Então comecem a fazer essas observações aí. Então aqui está o desenho esquemático, né? Então a gente pode ter como se fosse uma estação com uma torre mais alta, fazendo uma célula alta, e torres menores fazendo células pequenas, né? Então vai ser comum vocês começarem a observar a partir de agora antenas instaladas no topo da torre, fazendo a célula grande, e antenas na parte mais baixa, né? Fazendo as antenas menores. Isso aqui dá para ver que é uma antena diretiva, ok? Setorial. Depois a gente vai entender direitinho como é que essas antenas funcionam. E então a gente vai ter dois tipos de célula aqui. Uma célula com raio grande e células com raio pequeno, utilizando a mesma infraestrutura, ok? E assim a gente vai fazendo atendimento, dando soluções que viabilizem o negócio. Afinal de contas, engenharia é isso, né? A gente sempre achar uma solução inteligente, tecnicamente viável, que resolva um problema de mercado. Coloquei essas figuras aqui porque para vocês começarem a vir numa temática, né? Então tá muito comum as pessoas falarem de poluição visual, grandes centros urbanos com uma quantidade grande de outdoor, muita informação que deixa a cidade carregada, a cidade feia, né? Que deixa as fachadas dos prédios muito complicada, né? Então o pessoal fala que também por conta
Então a gente tem uma quantidade grande de torres e antenas na cidade, deixa a cidade feia. Então algumas cidades já começam a ter as restrições urbanísticas, né? Não deixar ter muita figura metalizada, outdoor. Então eles começam a ter algumas restrições. Então aí a área de engenharia foi obrigada a começar a trabalhar então com um pouco de paisagismo, né? De diminuir o contraste da tecnologia dentro do meio ambiente. Então, estão olhando aqui esse pinheiro aqui, se vocês olharem com bastante detalhe, esse pinheiro na verdade não é um pinheiro, né? Aqui é um mastro, esse aqui é um poste, provavelmente concreto ou metálico, ok? Essas folhas são artificiais e aqui, nessa região aqui, vocês vão perceber as antenas, ok? Então aqui a gente tem uma solução de engenharia, um sistema de comunicação cujo formato harmoniza com o ambiente, ok? Então dá uma olhada aqui, nessa figura aqui do lado, vocês conseguiram ver as antenas? Ok, as antenas estão aqui, ó, uma está de cá e a outra está de cá. Okay, as duas antenas aqui, está descendo o guia de onda aqui, ó, inclusive o guia de onda é da mesma cor do caule. Então são alternativas para se ter numa área urbana soluções, mais estações, mais antenas, mais torres, sem fazer uma poluição visual mais considerável, né? Dá uma olhada aqui. Isso aqui, à primeira vista, parece que é simplesmente um lustre, né? Com uma luminária LED, né? E de fato mas não é só isso, né? Aqui é um sistema irradiante, é uma antena omnidirecional, ok? Que está atendendo essa área aqui, muito provavelmente uma microcélula. Pela altura aqui do mastro dá para ver. Então, isso aqui é uma solução colocada onde a gente tem uma concentração maior de pessoas. Então, isso aqui deve ser um parque, né? Alguma coisa do tipo. Então, coloca aqui um sistema irradiante, sem aquele negócio de style, de torre metálica, né? Fica até uma coisa mais decorativa, né? Essa daqui já deu para perceber que até inclusive o formato dela já está um pouco menos natural, né? Então aqui a gente está vendo um caule, com linhas um pouco mais retas, a folhagem dela e as antenas aqui. Não deu para o cara não conseguiu colocar o para-raio aqui na mesma cor, mas o para-raio está ali com a luz de balizamento, ok? Dentro de uma estação. Ó, tem umas bonitinhas, ó. Essa aqui em formato de pinheiro, né? De pinos, ó. Bem colocadinha. As antenas aqui, dá para ver que elas estão em setores de 60, 120 graus aqui, ok? Aqui o coqueirão aqui. Olha o tanto de antena lá em cima, ok? Ó, para você ver a diferença de um coqueiro artificial de um natural, né? Mas é bem melhor do que uma torre, né? Bem mais interessante. Bom, então agora vamos começar a ver a questão da interferência, né? A gente está falando aqui, a base da telefonia celular é o reuso de frequência, é a alocação das mesmas frequências, ok, em áreas relativamente próximas. Então sempre a gente vai trabalhar com a possibilidade de interferência, ok? Então a gente tem aqui dois tipos basicamente de interferência. A gente tem a interferência de cocanal e a interferência de canal adjacente, né? Então, toda vez que a gente vai fazer o reuso de canais numa área, várias células estão usando o mesmo conjunto de frequência, a gente então tem a possibilidade de ter interferências de cocanal. Ou seja, o que é o cocanal? É canais que usam exatamente a mesma frequência. Bom, por mais que a gente faça um planejamento, né, de colocar essas células que utilizam os mesmos canais afastadas uma da outra, sempre a gente vai ter essa possibilidade de interferência. Então aí a gente tem que trabalhar para reduzir essa interferência num nível aceitável, ok? Então sempre vai ter interferência sim, mas a gente tem que ter essa interferência num nível aceitável. Então essas células de cocanal, elas devem estar fisicamente separadas por uma distância mínima suficiente para isolar o efeito da propagação, ok? E aí tem uma regrinha prática, né, que a gente usa, né?
Se num sistema onde as células têm aproximadamente o mesmo tamanho, né, se for uma área mais ou menos homogênea, que operam na mesma potência, ok? Então, a gente está falando que essa interferência de cocanal depende só do tamanho da célula e da distância entre elas. Então, uma coisa que a gente vai olhar é qual vai ser a distância dessas células, qual vai ser o raio dessas células, para a gente começar, então, a trabalhar a relação sinal-interferência aí. Então, o nível do sinal em relação ao nível da interferência tem que estar, essa relação tem que estar num patamar aceitável para a gente não ter problemas na qualidade da chamada, tá bom? Provavelmente alguém já teve a experiência, algum de vocês já teve a experiência de estar numa ligação e de repente entra uma chamada, vocês começam a escutar uma outra conversa dentro dessa ligação, é justamente uma ligação que está vindo na mesma frequência, uma interferência vinda de um outro canal que está utilizando exatamente a sua mesma frequência. Então, isso não é muito interessante. Bom, então aqui está um desenho. Esse aqui vai ficar um pouco mais fácil para a gente ver. Vocês conseguem ver aqui os clusters, até deixei um pouquinho mais afastado um do outro. Ok? É um cluster formado de 7 células. Ok? Célula 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí esse cluster aqui foi feito um Ctrl+C, Ctrl+V, foi encaixado aqui e foi encaixado aqui. Lembra que o número 7 é um dos números que dá para fazer um encaixe de clusters, né? Sem deixar buraquinho lá. Lembra que a gente falou lá na aula anterior sobre o I e o J, ok? Então, qual que é a ideia, né? Vamos pegar, por exemplo, a célula 3. A célula 3 utiliza um conjunto de frequências, né? Tem lá a quantidade de canais que utilizam um conjunto de frequência. E a célula 3 do cluster vizinho, que está aqui, também utiliza o mesmo conjunto de frequência. Então, quer dizer que essa distância entre a célula 3 aqui e a célula 3 de cá, e a célula 3 desse outro cluster, e a célula 3 do cluster que estaria aqui. Então, quer dizer que essa distância tem que ser uma distância suficiente para que esse sinal, com o efeito da propagação pela distância, pelas obstruções, ele chegue aqui muito fraquinho, com nível de intensidade que não interfira de forma significativa naquelas conversações que estão dentro da célula. Então, por isso que é interessante a gente manter sempre o mesmo padrão. Então, aqui é célula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui também 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque se eu mudasse a sequência dessas células, eu, por exemplo, correr o risco de botar a célula 3 desse cluster aqui e a célula 3 desse cluster aqui. Então, elas teriam uma proximidade física utilizando, e aqui a interferência seria na certa. Ok? Então, esse planejamento de uso de frequência em relação ao cluster tem que levar em conta o tamanho do cluster, porque se esse cluster for muito pequeno, a gente vai reduzir o tamanho, a distância entre essas células aqui de interferência. Ok? Então, o cluster também não pode ser fisicamente muito pequeno. Então, esse é o equilíbrio que a gente tem que buscar no plano de frequências. Ok? E aqui uma relação matemática, né? A relação do sinal do sinal com relação à interferência, né? Que a gente chama de SIR. Signal Interference Rate. Então, a interferência do sinal, ok? Em relação à potência da interferência. Então, aqui ele vai precisar, é uma função de D, da distância entre as duas fontes, do raio da célula, ok? E desse fator I0, ok? Que é o número de células de interferência de cocanal. A gente vai falar com ele de uma forma bem carinhosa daqui a pouco. Então, é basicamente quantas células ao lado daquela que estão funcionando na mesma frequência e que tem potencial para gerar interferência, ok? O N é o tamanho do cluster, né? Então, aquela figura anterior que a gente viu, o N é igual a 7, porque aquele cluster tinha 7 células. E esse N é um expoente de perda de caminho, ok? Normalmente entre 2 e 4. O que ele está refletindo aqui para a gente? Ele vai refletir qual é a condição do relevo daquela cidade, qual que é a densidade de construção civil, qual é a quantidade de concreto que se tem, qual é a altura dos prédios, a presença de vegetação, tem lago, porque todos esses fatores interferem na propagação do espectro eletromagnético. Então, a gente normalmente coloca aí entre 2 e 4,
ok? A depender da característica das cidades. Vamos pegar, por exemplo, um exemplo de Sinop. Sinop é uma cidade relativamente plana, as edificações não são tão altas, então a propagação tem uma perda relativamente menor, ok? Agora vamos pegar uma cidade mais montanhosa, né? Sei lá, acho que Alta Floresta tem morro pra caramba, né? Então, às vezes, num bairro, numa região um pouco mais na descida, o fator do relevo interfere. Vamos pegar um caso extremo, São Paulo. São Paulo é prédio pra caramba, então quer dizer que o raio, né, o espectro eletromagnético, o propagado ali, ele vai se dar de uma forma muito reflexiva, ele vai perder muita energia quando ele vai fazer os contornos, né, quando ele vai fazer as reflexões nos obstáculos. Então, esse N aqui reflete a geometria, a geografia e a construção da cidade, ok? Então, essa equação aqui a gente vai usar bastante, né? Principalmente quando a gente está falando em determinado tamanho do cluster, ok? Então, SI é a intensidade do sinal dividido pela intensidade da interferência. Quanto maior esse indicador é melhor, ele não pode ser muito baixo. Se esse cara for baixo, é porque a interferência está alta, ok? Então, se ele for alto, é porque o sinal está muito mais forte que a interferência. Então, existe um valor mínimo para a relação sinal-interferência. Lógico, né, que em engenharia a gente usa muito, se a gente for dar uma olhada nessa unidade aqui, é adimensional, né? Porque nível de intensidade, potência, né, watts, esse número é adimensional. E a gente trabalha na escala logarítmica, né? Então, a gente vai ter que colocar e transformar isso aqui para dB, ok? Então, vamos fazer o primeiro exemplo aqui, ó. Suponha que num sistema, 6 células estejam perto o suficiente para gerar interferência em uma estação base, estando todas equidistantes dessa base. Então, o que ele está falando? Ele está falando que eu tenho uma célula aqui, e em torno dessa célula, lá no outro clusters, nos outros clusters em volta, a gente tem aí 6 células com uma distância suficiente para gerar interferência. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar ligado, ok? E ele está falando que a distância é basicamente todas, né, de um lado para o outro. Então, suponha também que um sinal de boa qualidade tem uma relação sinal-interferência igual a 18 dB. Ele fala assim, olha, beleza, tem interferência? Então tem esse I aqui, mas para a ligação ficar boa, eu preciso de uma relação sinal-interferência de 18 dB, ok? Ele falou assim, mais uma informação, considerando o expoente de perda de caminho igual a 4, né? Ele já indicou aqui para a gente, em função do tipo de construção da cidade, qual é o expoente de perda de caminho. Ele quer saber qual que é o tamanho mínimo do cluster desse sistema. Ele quer saber o M, ok? Qual que é o tamanho mínimo desse cluster. Então, a gente vai fazer o uso daquela equação do slide anterior para a gente fazer esse cálculo do N aqui, tá bom? Então, sugiro que você dê um pause no vídeo e tente fazer esse exercício aqui. Na sequência, a gente volta com a resposta. Ok? Então, primeira coisa, né? A gente viu que sinal interferência na equação ela é adimensional, só que aqui ele foi dado na escala logarítmica, 18 dB. Então, para a gente achar qual é o valor, né, no número adimensional, a gente tem que usar a propriedade inversa do logaritmo, né? A gente tem que achar o colog. Então, quer dizer que a gente tem aqui que o valor em log, em dB, é 10 log do valor adimensional. Então, eu vou pegar esse 10 passar dividindo 1,8 e aplico a definição de logaritmo. Então, quer dizer que aqui a base do log é 10. Então, quer dizer, a relação sinal-interferência é 10 elevado a 1,8, que vai dar 63,1. O que significa isso aqui? Significa que o sinal, ok? Ele é 63 vezes mais intenso do que a interferência. Então, essa aqui tem que ser a relação sinal-interferência para manter a qualidade da chamada, ok? Pode ter interferência? Pode, ok? Mas desde que a intensidade da interferência seja, ok, 63 vezes menor do que a do sinal. Aí vamos calcular qual tem que ser o tamanho do cluster, né? Então, eu vou jogar na fórmula. Ele está perguntando o valor do cluster, que é esse N maiúsculo, então vou usar essa parte aqui, ó. Relação sinal-interferência, que é 63,1, é igual a raiz de 3 vezes N, elevado ao expoente de perda de caminho, que é 4,
dividido pelo I0, que é a quantidade de células que tem potencial para interferir, ok? Está gerando interferência, que ele falou no exercício que é 6, ok? Fazendo essas contas aqui, vamos achar o N, que é 6,5, só que o tamanho do cluster, o número de células tem que ser o número inteiro, e a gente então coloca para cima, né? E fala que tem que ter 7 células. Então quer dizer que tem que ser um cluster com 7 células para a gente manter essa relação sinal-interferência interessante. Se eu trabalhasse com um cluster menor, vamos supor que aqui, não, mas eu não quero trabalhar com 7, eu quero trabalhar com 5. Se eu trabalhar com um cluster menor, ok, com 5, a distância entre uma estação e aquelas outras que estão gerando interferência, essa distância vai ser menor. Se vai ser menor, a interferência ela vai chegar com uma potência maior, porque o efeito da propagação não foi tão desfeito, né? E aí o que vai acontecer? O sinal com relação à interferência, a potência do sinal com relação à interferência vai ser menor, ok? Então quer dizer que não vai satisfazer o índice de qualidade. Então é por isso que a gente faz aí o dimensionamento do tamanho do cluster, ok? Compreendido? Se ficou alguma dúvida, volta o vídeo, refaçam as contas e qualquer coisa a gente conversa. Exercício 2. Se uma relação sinal-interferência de 15 dB for exigida para o desempenho satisfatório do canal direto de um sistema celular, qual é o fator de reuso de potência e o tamanho do cluster, qual é o fator de reuso de potência, quer dizer, o tamanho do cluster que deve ser usado para obter o máximo de capacidade se o expoente de caminho de perda de caminho for igual a 4 e depois for igual a 3. Aí ele colocou mais uma informação, considere que existam 6 células interferidoras na primeira camada. Daqui a pouco a gente vai mostrar um desenho que vocês vão entender o que são essas células interferidoras e por que a primeira camada. Mas eu quero que vocês imaginem o seguinte, eu tenho uma célula central que está com um conjunto de frequência, ela está dentro de um cluster, e aí, em volta desse cluster, eu estou colando outros clusters. Então, eu fiz uma primeira camada em torno desse primeiro cluster aqui. Então, quer dizer que na primeira camada do cluster, eu tenho uma certa quantidade de células que tem a mesma frequência dessa central, ok? Então, é daqui que sai a quantidade de células interferidoras. Por que primeira camada? Porque, da mesma forma que eu preenchi os clusters em volta do primeiro, eu posso começar a fazer uma segunda camada com um raio maior. Então, quer dizer que na segunda camada, a distância dessas células interferidoras com relação àquela base já vai estar bem maior. Então, certamente não vai ter, essa distância não vai permitir com que esse sinal, essa interferência chegue aqui. Então, normalmente a gente faz o cálculo considerando a quantidade de células interferidoras na primeira camada, que é mais significativo. A partir da segunda camada, a distância já é grande e a gente não vai ter essa interferência, ok? Então, aqui ele deu a relação sinal-interferência, 15 dB, a gente vai ter que fazer a transformação para o número dimensional, ok? Ele está pedindo qual que é o fator de reuso da potência. O fator de reuso de potência de uma certa forma, o tamanho do cluster, ok? E deu aqui para a gente uma situação geográfica da cidade com o expoente igual a 4 e depois pediu para fazer uma variação igual a 3. Então é só jogar na equação e a gente não vai ter dificuldade de achar esses dados aí, ok? Aqui está a resposta. Depois vocês conferem aí, qualquer divergência a gente discute aí. Ok? Aqui, nesse terceiro exercício, ele falou que foi alocado 20 MHz de espectro, ok? Num sistema celular duplex, e falou que cada canal simplex tem 25 kHz de largura de banda. Então, quer dizer que o duplex tem 50. Então, ele está pedindo a quantidade de canais duplex, né? Então, é uma coisa tranquila. O número total de canais por célula, se o fator de reuso for 1:7. E o número de clusters que são necessários, se a área a ser coberta for de 800 km². E o raio de cada célula for de 2,5 km. Ok? Então, aqui, para calcular
O número de canais, a gente vai pegar a banda e dividir por 50K, tranquilo. O número total de canais por célula, se o fator de reuso for 1:7, significa que o meu cluster vai ter 7 células. Então, você pega o total de canais e divide para 7 células, aí a gente vai descobrir a quantidade de canal que cada célula vai ter, ok? E para determinar o número de cluster em 800 km², você tem que calcular qual que é a área do cluster, ok? Qual que é a área do cluster? É a área de todas as células que compõem esse cluster. Quantas células compõem o cluster? 7. Beleza. Se eu tenho 7 células que compõem o cluster, é só calcular a área de cada uma dessas células e multiplicar por 7. Bom, e essa célula, qual que é o tamanho dela? Foi dado, o raio é de 2,5. Como é que eu calculo a área? Ok? Como é um hexágono, vocês vão utilizar essa fórmula aqui da área do hexágono. 3 raiz de 3 sobre 2 vezes r ao quadrado, ok? Vocês acham a área do hexágono, que é o referente a uma célula, multiplica por 7, que você vai ter a área de um cluster. Aí a área total da área urbana lá é de 800 km², divide isso aqui pela área de um cluster, vocês vão descobrir quantos clusters tem. Tranquilo? Dá um pause e vai fazer a resolução aí, ok? Bom, aqueles cálculos que a gente fez da relação sinal-interferência era uma interferência de cocanal. Cocanal era a interferência de um canal que estava operando na mesma frequência, né? Então, por isso que a gente tinha todo cuidado para deixar essas células o mais distante possível, para a gente não ter a questão da interferência e tal. Mas existe outro tipo de interferência, que é a interferência do canal adjacente. Ou seja, se eu estou utilizando o canal 3, eu sofrer interferência do canal 4 e do canal 2, que são os canais que estão adjacentes, laterais aí a frequência, né? Isso se deve porque a gente não consegue construir filtros totalmente perfeitos, né? Então, sempre o filtro vai deixar, por mais que a faixa dele seja estreita, né? O corte dele seja bem inclinado, a gente não vai conseguir. Então, quer dizer que, basicamente, a gente vai ter um extravasamento de espectro, de frequência, para a célula vizinha. Então, aí, o que a gente tem, né? A gente tem duas estratégias para a gente deixar essa informação um pouco, essa interferência um pouco mais controlada. Primeiro, a gente aumentar a distância entre as frequências, né? Deixar uma banda de guarda. Então, por exemplo, o canal 1, ele vai da frequência, vamos supor que de 10 kHz até 12 kHz. Aí depois eu deixo um espaço entre o 12, deixo um espaço de 1 entre o 12, começo a contar o próximo canal como 13 até o 14. O grande problema da gente deixar uma banda de guarda é que essa parte do espectro que eu deixei aqui, ela vai ficar sem uso, ok? Ela fica sem uso e é um desperdício. E a gente viu que o principal limitante no sistema de telefonia celular é o espectro de frequência limitado. Então aqui a gente até pode utilizar uma banda de guarda, mas essa banda de guarda ela não pode ser muito grande não, porque senão a gente vai perder a eficiência do uso do espectro. Bom, então aí o pessoal teve outra sacada. Não, então a gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai atribuir canais sucessivos para células mais distantes. O que significa isso? Eu tenho aqui a minha primeira célula do cluster. Ao invés de colocar aqui canal 1, 2, 3 e 4, deixar os canais adjacentes na mesma célula, a gente vai colocar o 1 aqui nessa primeira célula e vai colocar o 2 numa célula bem distante. De tal forma que o que vazar do 2 não interfere no 1 e vice-versa. Então, coloco o 2 aqui, o 1 numa célula do cluster, o 2 numa célula distante, o 3 numa outra célula mais distante, e a gente vai separando os canais sucessivos, deixando eles distantes um do outro. Não deixa eles seguidinhos na mesma célula. E aí a gente, então, tem uma efetiva ação para combater essa interferência de canal adjacente. Então, é bem interessante essa estratégia, funciona bem. Então, muito provavelmente, quando a gente for pegar lá um plano de célula na companhia, num operador, a gente não vai ver dentro da mesma célula um conjunto de canais contíguos, né? De canais que estão ali seguidinhos. Eles estão distribuídos em sequências diferentes justamente para reduzir essa probabilidade de interferência de canal adjacente.
Tranquilo? Ok? Então tá aqui, ó, essa figura mostra aqui o canal adjacente. Então o filtro ele não consegue fazer um corte vertical e realmente não deixar vazar parte do espectro. Então a gente vai ter aqui uma zona de interferência onde o 1 interfere no 2 e o 2 interfere no 1. Ok? A banda de guarda é esse aqui, ó, deixar entre o espectro de um canal e outro, deixar uma reserva. Só que isso aqui é desperdício, né? Então isso aqui o pessoal tenta evitar. Eu posso até reduzir, chegar um pouquinho mais perto, mas aí eu tenho que controlar o filtro. Então às vezes fica mais barato e mais eficiente eu fazer o quê? Ok? Colocar o canal sequencial em células distantes, afastadas uma das outras, ok? Fica bem mais interessante, ok? E a gente vai, então, terminando essa primeira parte da aula aqui, já endereçando para vocês o nosso próximo assunto, né? Então, a gente vai trabalhar um pouco do dimensionamento do tráfego telefônico para telefonia móvel. A gente vai ver que todos os conceitos que a gente usou na telefonia fixa, a gente vai usar na móvel também, só que a gente vai usar de uma forma um pouco mais direta, né? A gente vai utilizar mais as tabelas e mais alguns gráficos, tá bom? Então, vejo vocês aí na próxima aula, que é a aula 8, e vamos em frente, tá ok? Grande abraço para vocês.